Quando a justiça deixa de ser cega e passa a desenhar armadilhas? O recente despacho do ministro Alexandre de Moraes sobre um vídeo de inteligência artificial de Jair Bolsonaro em um evento do PL levanta graves questionamentos sobre a imparcialidade do nosso judiciário. Na prática, o ministro colocou o ex-presidente e o seu partido em uma verdadeira sinuca de bico. Se Bolsonaro dissesse que autorizou o vídeo, Moraes declararia que o ex-presidente violou a prisão domiciliar. Se dissesse que não autorizou, o partido teria desrespeitado a ordem judicial, o que pode implicar o filho e indicado para a disputa à presidência, Flávio Bolsonaro. Fato é que, qualquer que seja a resposta, a condenação parece que já está redigida. E, para piorar, a canetada passa por cima do atual presidente do TSE, Cássio Nunes Marques. E para a gente desatar esse nó, entender os abusos dessa decisão, a gente recebe agora o advogado, especialista em direito eleitoral, Dr. Tiago Santos. Seja muito bem-vindo, obrigado por nos atender. Bom dia, Daniel. Bom dia, telespectadores do Jornal do Oeste. Mais uma grande satisfação estar aqui nessa entrevista. Muito obrigado. Participam dessa conversa com o senhor o Marcelo Suana, a Guta Pini, e o nosso convidado Fábio Pagnosi também, que divide a tela conosco aqui no Jornal da Oeste, primeira edição, especialmente convidado para poder debater esse assunto contigo. Bom dia, Fábio, bem-vindo. Bom dia, Daniel, bom dia a todos que nos assistem, é um prazer estar com vocês aqui de manhã. Bom, começo aqui com a primeira pergunta para você, para o senhor, doutor Tiago. Do ponto de vista estritamente técnico e do direito eleitoral, como é que o senhor avalia um despacho em que todas as alternativas de resposta da defesa levam necessariamente a uma punição? Não tem para onde fugir. Isso encontra algum respaldo no devido processo legal ou a gente pode chamar, como dizem alguns juristas, de uma aberração jurídica? É como se fosse, a gente dissesse aqui, usando aquele ditado popular, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Daniel, a questão parece muito complexa, mas eu vou partir da conceituação, né? Nós estamos aqui diante de dois cenários conceituais. O deepfake, né, que está em voga nessa discussão, né, ele não é um sinônimo do avatar digital, né? Então, eu acho que num primeiro momento está sendo feita uma confusão, né, conceitual. Porque, na verdade, o deepfake vai ser uma criação para demonstrar, né, que determinada pessoa falou algo que não falou e muito utilizado na questão de manipulação, tá? Esse vídeo deixa bem claro que o ex-presidente Jair Bolsonaro ali, primeiramente, que essa deepfake que estão dizendo não é uma deepfake, ela é um avatar digital. Segundo momento, que ela, quando é colocada, né, a divulgação ali, a exposição, o vídeo já inicia demonstrando tratar-se de uma inteligência artificial. Então, ali há um avatar digital. Outro ponto interessante, Daniel, que estamos ali falando de uma convenção partidária. Ou seja, as regras da convenção partidária são um pouco mais amplas do que da propaganda eleitoral. Na convenção partidária é permitido você fazer a chamada propaganda intrapartidária, né? Então, ao meu ver, não há irregularidade alguma ali. A questão conceitual resolve bem, né, este caso, sem maior complexidade, tá? É só fazer a distinção entre o que é uma deepfake e o que é um avatar digital. Eu acho que falta um mínimo de conhecimento tecnológico, o que, na minha visão, né, não necessitaria chegar a esse ponto de uma intimação para esse fim, para se explicar. E você falou uma coisa muito interessante, né? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, né? Esse ditado popular bem conhecido. Só que a gente está falando de um outro cenário também, né? Hoje, dentro dessa ótica, desse despacho, eu faço uma análise. Vamos para o contexto penal, né? A penalidade, né, no âmbito penal, ela é personalíssima. Ou seja, a defesa já apresentou, né, uma resposta que o ex-presidente não sabia do vídeo. Tudo bem. Agora, nós vamos chegar ao ponto, né, no direito penal de se punir uma produção digital sintética? É esse o direito que está sendo desenhado
Isso me assusta bastante, porque estamos diante do que eu chamo de caos desinformacional, tá? A questão da desordem informacional, que até então era nomenclatura, eu falo que já está obsoleta. Passa a ser agora o caos desinformacional e a gente não está sabendo lidar com esse momento. É a primeira vez que eu ouço essa expressão, esse termo, caos informacional, não é isso? A Guta Pini vai fazer a próxima pergunta para o senhor. Bom dia, doutor Tiago. Eu li o despacho do ministro Alexandre de Moraes, são 13 páginas, e ele faz um arrazoado ali da questão eleitoral, e ele traz a questão do uso indevido dos meios de comunicação. Ele faz meio que uma analogia disso à utilização dessas tecnologias, que seria a inteligência artificial, e aí eu entendi aqui um caminho para se chegar numa punição até por abuso de poder político. Isso aí pode gerar uma inelegibilidade. Então, eu gostaria de entender do senhor, em havendo a configuração da deepfake, caso o TSE avance nesse entendimento, se ficar caracterizada a utilização da deepfake, quais são as consequências que a candidatura do senador Flávio Bolsonaro pode sofrer? Muito obrigado pela pergunta. Primeiramente, eu queria abordar um assunto, né, que eu acho que é de extrema valia. Quem discute matéria eleitoral é o Tribunal Superior Eleitoral, né? Então, primeiro ponto aqui, há uma supressão de instância nesse debate. Quem tem que discutir se é deepfake ou não, primeiramente, é o Tribunal Superior Eleitoral. É a ele que afeta a discussão dessa matéria. Quem tem competência para discutir é o TSE. Num segundo momento, ali, vamos analisar o aspecto desse vídeo e o aspecto de uma provável ilicitude eleitoral, que, ao meu ver, já digo de pronto que não existe. Ali havia um vídeo, né, um vídeo informativo, deixando claro que era uma produção sintética de inteligência artificial. Ali não estava criando uma desinformação capaz de desequilibrar um pleito eleitoral, que é o que a resolução 23.610, com as alterações da 23.755, vai trazer. Então, não é qualquer inteligência artificial que vai ser utilizada para uma penalidade draconiana, né, aplicada por abuso de poder nos meios de comunicação. Então, primeiro ponto, eu vou falar da competência. Segundo ponto, ali vamos ao mérito do vídeo. O mérito do vídeo não é capaz ali de desequilibrar o pleito de forma alguma, porque não há uma desinformação ali. Então, ao meu sentir, o TSE vai refutar essa petição, essa representação que foi apresentada à corte, porque é um indiferente eleitoral. Propaganda foi feita dentro de um ato de convenção, permitida a propaganda intrapartidária, ali estavam convencionais, então não vejo irregularidade alguma, né? Posso falar isso com bastante tranquilidade, eu venho estudando o tema de impacto tecnológico nas eleições desde 2020, né? Então, para mim, é um indiferente eleitoral e o TSE vai refutar essa representação. Já vou passar a palavra para o Fábio Pagnozzi para ele fazer uma pergunta para o senhor, mas antes eu quero só acrescentar um detalhe aqui, com base em tudo que o senhor está nos esclarecendo durante essa entrevista. Esse uso da inteligência artificial ele é um negócio novo nas campanhas eleitorais. O senhor avalia que a lei é clara? Pergunto por quê. Será que o ministro Alexandre de Moraes não estaria usando essa novidade aí da tecnologia como um pretexto para criar uma punição, digamos assim, sob medida, independentemente da realidade dos fatos? Está usando a inteligência artificial para justamente punir? Daniel, olha, a resolução que trata de propaganda, né, e que vai fazer menção expressa ao uso da inteligência artificial é muito clara, né? Ela ali vai exigir alguns requisitos, como o rótulo, né, demonstrando que é uma inteligência artificial,
E assim, não há espaço, se você utilizar a resolução e cumprir, né, os requisitos para o uso de inteligência artificial na propaganda eleitoral, não vejo problema algum de se criar lacunas. O problema é que hoje no direito está se criando lacunas a bel prazer, né? Com interesses pré-determinados. Esse é o grande problema. Mas, assim, torno a dizer, a resolução é muito clara. Agora, eu quero só fazer uma pequena provocação. É, eu tenho analisado, né, todos os dias a gama, o processo de desinformação, por isso eu volto a dizer que é um caos desinformacional, porque a gente está diante de diversos ecossistemas de desinformação que se você derruba um, no outro dia tem mais 50, utilizando inteligência artificial generativa e vários vídeos, inclusive agora fizeram um vídeo do ex-presidente Bolsonaro falando o contrário, para não apoiar o pré-candidato, o senador Flávio Bolsonaro, né? E esses vídeos, o Daniel, não estão sendo publicados por perfis anônimos, não. Está sendo publicado, inclusive, por mandatários, né? Então, será que esses mandatários serão intimados também a explicar por que aí sim nós estamos diante de uma desinformação, porque está manipulando uma fala que não existiu, né? Num campo totalmente adverso do que se tem de realidade. Então, essa provocação eu queria fazer, deixar claro aqui para a audiência. Fábio Pagnosi quer fazer a próxima pergunta para o senhor. Doutor, bom dia. Doutor, ouvindo aqui as tuas belas explicações, eu tenho uma ressalva, que é uma pergunta, na verdade, que eu deixo. Olha só, então falamos aqui que o TSE é o que tem legitimidade para que se julgue casos, obviamente, tratando de eleitorais. Mas eu venho aqui de um caso prático. A gente tem uma conta de uma Dona Maria. Era uma conta de uma IA, uma senhora, que ficava fazendo... falava coisas contrárias ao governo Lula. Então, vamos assim por dizer. Mas ela não é candidata, era uma IA. Além dela não ser candidata, ela não apoiava nenhum candidato, mas ela fazia menções ao governo Lula. Essa conta foi bloqueada pelo TSE. Então, aí eu faço a analogia oposta. Então, uma conta que foi bloqueada pelo TSE, não é candidata, é uma IA, e foi penalizada toda hora que a pessoa faz uma nova página, essa página também é bloqueada. Só que veículos de esquerda usam a mesma imagem sem ser atingido por esse bloqueio. Agora, o que eu digo aqui é uma pergunta. Hoje, né, com esta desinformação sobre a IA e as eleições, qual seria, então, uma saída para que nós pudéssemos lutar contra essas arbitrariedades de um ministro? Então, o ministro Alexandre de Moraes, no caso, ele entra em terreno do TSE, mas, ao mesmo tempo, tentando jogar isso para uma esfera criminal. Para o Flávio Bolsonaro, isso num caso prático, não acha que ele pode responder no Tribunal Superior, no STF, por um uso indevido de imagem ou uma propaganda falsa para tentar inviabilizar a sua candidatura? Digo isso complementando, porque nesse caso eu sei que existe ali um dos artigos falando que não se pode usar inteligência artificial nem para falar bem e nem para falar mal de um candidato. E no caso ali, o Flávio Bolsonaro é um candidato. Sim, perfeito. Muito obrigado pela pergunta. Primeiramente, assim, em relação, eu vou voltar ao que eu falei anteriormente, né? Essa discussão, ela não cabe ao Supremo Tribunal Federal. Muito embora a gente já tenha visto um ensaio através de algumas representações, algumas decisões de supressões de instância em relação a decisões dos TREs, em que determinado pré-candidato ou partido político, ao invés de recorrer àquela própria instância ao qual ele está discutindo aquele caso,
eles têm recorrido direto ao Supremo através de reclamações constitucionais, o que é inédito na jurisprudência, né, porque a competência é da Justiça Eleitoral, mas há decisões revogando decisões dos TREs. Então, não é surpresa se um caso desse seja discutido no Supremo, conforme já está um ensaio nesse ponto. Mas, na minha visão, seria algo muito drástico, né? Porque você tem uma discussão eminentemente afeta a justiça especializada, que é a justiça eleitoral. Nesse caso, eu vou falar do aspecto meritório dessa peça publicitária feita por inteligência artificial. Ela ali, naquele caso ali, não vejo que ela se enquadre nessa questão da resolução, né? No aspecto de desinformação, não vejo isso. Muitos candidatos vão utilizar avatares para fazer exatamente esse tipo de peça publicitária, desde que seja observada a resolução, né, que seja identificado para o eleitor que trata-se de uma inteligência artificial, e aí sim nós temos o grande liame entre um ato desinformacional e um ato legal, que é o fato do eleitor saber que aquilo ali é uma inteligência artificial. Tá? E ali não há nenhum gravame do ponto de vista desinformacional. Ali não está tendo um ataque à urna eletrônica, ali não está tendo ataque ao sistema de votação, ali não está tendo nenhum tipo de ofensa, simplesmente é um ato eminentemente próprio de uma convenção partidária. E quem sabe, quem acompanha, né, a política e todo esse processo, vê que a imagem do ex-presidente é usada por todos, né, que são simpatizantes, continua sendo usada. É um controle que eu, sinceramente, acho difícil de ter nessa eleição, né? Muito, muito, e trago, só para finalizar, né, a quantidade de vídeos desinformativos usando a imagem, né, do ex-presidente, né? Será que nós vamos punir todo esse universo? Ao meu sentir, não, porque não estamos preparados em termos institucionais, tecnologicamente, para isso. A próxima pergunta é do professor Marcelo Suano. Doutor Tiago, bom dia, é um prazer, um privilégio poder fazer uma conversa com o senhor. A minha questão, eu vou muito direto, eu não sou jurista, mas eu vou pegar alguns elementos lógicos. O ministro Alexandre de Moraes ele tem tentado transformar isso num impasse, como se fosse uma contradição. Ou é um crime de um lado, ou é um crime de outro, e ainda assim, como se isso fosse possível, mas na realidade o máximo que você pode ter são incoerências geradas por uma questão de conceitual. Parece que ele não quer admitir que existe um conceito muito claro do que é uma deepfake. Tem que ter a intencionalidade prejudicial e tem que ter uma mentira. Não tem mentira, não está prejudicando ninguém, não existe nada disso. No entanto, essa é a grande questão. Se nós observarmos dessa perspectiva, a tendência natural é o TSE dizer, veja, não procede qualquer ação contra, uma vez que é só aprender a ler ou ler dicionários ou verificar o glossário que está ali embaixo. Simples assim. Mas aí não é o problema. O problema, para mim, diz respeito a quê? O que pode ser feito para barrar a possível usurpação de poder ou usurpação de atribuição e competência que cabe ao TSE, que já está montado. Me parece que já está montado, que eles já estão prevendo que, olha, o TSE vai agir de uma forma correta, lógica e seguindo a lei. No entanto, o que nos interessa é o aspecto político. O que pode ser feito exatamente em função dessa possível usurpação de poder e de atribuições? Perfeito, professor. Muito obrigado pela pergunta. É uma honra estar aqui nesse debate com o senhor. Então, eu parto do seguinte princípio. Eu acho que o Tribunal Superior Eleitoral vai ter que avocar, né, de forma mais contundente, né, e publicamente essa competência que lhe pertence, né, e não permitir que fatos que sejam destinados à justiça especializada, né, que constitucionalmente está prevista, né, tem a competência, na verdade, para julgar casos eleitorais, seja suprimida, né? E ao invés de ser discutido esses casos na corte, que é a corte competente, ela suba para ser discutida no Supremo sem sequer
sem sequer nem de forma embrionária seja discutida no Tribunal Superior Eleitoral. Olha, eu milito na área do eleitoral há mais de uma década, tive uma passagem pela magistratura eleitoral que foi muito honrada, eu nunca vi isso que está acontecendo, tá? Eu nunca vi, mas torno a repetir, quem vai resolver isso, e aí de forma institucional, né, institucional, é o próprio TSE, de não permitir essa supressão de instância. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. E soma-se isso ao fato, né, da gente estar lidando com algo que há um complicador enorme de se lidar, né, que é essa questão da desinformação amplificada por essas novas tecnologias. E aí eu deixo um destaque aqui, eu falava com o Daniel recentemente, é, o Tribunal Superior Eleitoral, né, tem condições de abraçar todos esses aspectos de desinformação? Ao meu sentir, não. E não estou falando isso por uma incompetência inconstitucional, uma incompetência institucional. Falo isso justamente por conta da dinâmica desses sistemas de desinformação. São milhares de ecossistemas. Então, eu sempre defendo, né, que parte também do cidadão, parte da educação digital. Se o cidadão for educado digitalmente, ele consegue ter mais velocidade para desconstruir uma narrativa do que uma liminar do judiciário. Então, eu vejo com muita importância a questão da educação digital. Doutor, eu gostaria de insistir novamente nessa questão das consequências da deepfake, porque, independentemente desse caso específico, mas em havendo a configuração de uma deepfake, qual que é a consequência para esse candidato? E, claro, a audiência quer muito entender também as consequências se isso acontecer no caso do Flávio Bolsonaro. É possível uma inelegibilidade ou ficaria no campo apenas da multa? Nesse caso específico, ficaria no campo da multa, caso entenda numa forma de mérito, porque a gente ainda não entrou no período de registro de candidatura e ali está discutindo propriamente, eu tive acesso à representação, propriamente a violação da resolução no aspecto voltado para a propaganda. Então, nesse aspecto, seria uma aplicação de multa por uma propaganda irregular, vamos dizer assim. Agora, no período propriamente dito de campanha, quando iniciar-se realmente a campanha, né, com os candidatos com seus registros, a gente abre o campo, aí estamos falando de fatos vindouros, para os chamados AIGs, né, as chamadas AIGs, Ações de Investigação Judicial Eleitoral, que aí temos ali a ação destinada a abuso de poder econômico e político, abuso dos meios de comunicação, né, que hoje a doutrina também, por conta desse contexto, vai chamar de abuso de poder digital. Então, aí sim, essas ações trazem a consequência da penalidade de cassação de registro ou diploma, caso aquele candidato tenha sido eleito, e inelegibilidade por 8 anos. Doutor Tiago, para a gente encerrar a nossa conversa, diante de um cenário onde um juiz parece que atua como acusador, a sentença já parece que está escrita, está pronta, antes mesmo da resposta da defesa. Queria ouvir do senhor se existe alguma saída jurídica para os advogados do Partido Liberal. Existe alguém a quem recorrer quando o próprio Supremo Tribunal Federal ou o TSE agem dessa forma? É uma pergunta difícil, né, Daniel? Mas eu vou sempre trazer, né, a crença no direito, né? Se a gente não puder não tiver essa crença no direito, a gente fica num beco sem saída, vamos dizer assim, tá? Então, eu acredito, o Tribunal Superior Eleitoral está com uma composição é, de ministros que tem uma visão mais garantista, e falo isso pelo viés de conhecer, né, como atuam pela própria jurisprudência. Então, eu acredito que o TSE vai ser o grande, vai balizar, na verdade, vai conseguir equilibrar, fazer esse equilíbrio de forças para que interferências maiores no pleito eleitoral não aconteçam. Essa é a minha visão.
Eu acredito que o TSE realmente vai trazer esse equilíbrio e não vai permitir essas interferências externas no pleito, que é, lamentavelmente, né, uma ofensa à própria democracia. Falam tanto de democracia, mas não deixem quem é soberano, na verdade, ser o protagonista nesse processo, que é o eleitor. Doutor Tiago Santos, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Oeste, primeira edição. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.